Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo no chat, dá uma paradinha, já curte a live e já compartilha. E você que está comigo, gratidão sempre. Hoje eu quero falar um pouco, dentre outras coisas, sobre esse senador, Magno Malta. Magno Malta teve uma fala ontem em relação ao Vinícius Júnior, jogador ali de um time da Espanha, que foi chamado de macaco em um ato público e hoje notório de racismo em relação a esse jogador. E esse senador da República, ele teve uma fala que ela precisa ser reverberada e analisada e falada por todos nós. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo, que é importante. Vamos ver o que esse senador falou sobre esse triste caso de racismo ali na Espanha em relação ao jogador negro. Vamos lá? Vamos. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo, ágil, valente, bom, alegre, vamos parar por aqui. Você já percebeu uma coisa? Que não é todo bolsonarista, mas é sempre um bolsonarista. E o fascismo, meu querido, minha querida, ele sempre andou de mãos dadas com o racismo. E esse camarada aqui, ele é senador da República? É isso mesmo? Ah, cristão. Ah, homem de bem. Patriota. Pastor. Ah, sim. O que ele falou só mostra claramente o quanto, pelo que tudo indica, ele é racista, não é? E ele nem consegue perceber isso. Ele faz uma comparação esdrúxula do homem com o próprio macaco. Ao invés dele dizer, cadê os defensores da pessoa humana ali que foi hostilizada pela cor da sua pele, ele pergunta cadê os defensores dos animais, dos macacos. É bem verdade que existe uma teoria minoritária no direito em que diz que tinha que ser considerado os 5 maiores primatas, tinha que ser considerado pessoas, incapazes, mas pessoas. Mas isso não era para desqualificar o ser humano, era para qualificar o macaco para que não houvesse a sua matança e a sua extinção, nesse sentido de proteção. E não foi o que esse senador reverberou aqui quando ele teve essa caótica fala dele, colocando, na verdade, a pessoa como inferior a um próprio macaco. E se não bastasse isso, no início da fala dele, que eu quero mostrar para vocês, revela de forma muito mais clara tudo isso que eu estou explicando para vocês. Vamos ver o que ele fala logo no início da fala dele. Vamos aqui. O mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. Você reparou na primeira frase que ele falou? Essa frase diz tudo. O mais triste para mim. O mais triste para mim? A gente não quer saber o que é mais triste para ele. Bulufas por mais triste para ele. A gente quer saber o que foi mais triste para a vítima, de fato e de verdade, que foi um negro hostilizado, chamado de macaco, por uma plateia de milhares de pessoas. Mas ele está pouco se lixando para quem é a vítima. Ele está preocupado por o mais triste para mim. E de fato, de verdade, incomoda. Você ficar olhando fatos como esse incomoda, Andréia. Por quê? Porque somos racistas. Existe um racismo estrutural no Brasil. E acaba incomodando, principalmente os racistas declarados e de plantão, como pelo que tudo indica, como esse. Incomoda sim, mas tem que ser mostrado sim, tem que ser falado, tem que ser debatido, tem que ser discutido.
Porque esconder esse problema é agravá-lo, é legitimar ações e atos racistas, como esse triste episódio vivido por Vinícius Júnior. Então tem que ser falado e tem que ser mostrado, sim. E não interessa se o mais triste para você é ficar vendo isso. O que interessa é a tristeza do racismo que é claro na nossa nação, quiçá lá fora na Europa. E tem que ser falado. Agora, o mais triste para nós é sustentarmos um senador desse baixíssimo calibre. Senador da República, bancado pelo cofre público, que usa de um ambiente público institucional da mais alta estrutura de poder, Senado Federal, para falar esse tanto de baboseira, esse tanto de desinformação que só legitima, vou reiterar, os racistas nesse país. O que eu comentaria diante disso? É até difícil comentar. Mas eu comentaria: o racismo tem que ser combatido e as ações racistas não podem ser escondidas, porque isso acaba as legitimando os racistas de plantão. Mas eu quero saber o seu comentário. E além disso, eu ainda fecharia senador da República, em que a gente paga o salário desse sujeito. Triste. Mas eu quero saber o seu comentário. Deixe o seu comentário, dá uma paradinha, curte a live se você não curtiu e compartilhe. É importante compartilhar, falar, mostrar. É necessário. E os bolsonaristas extremistas de plantão ontem ficaram de queixo caído e passaram vergonha ali no plenário da Câmara de Deputados Federais. A segunda vitória do governo Lula consecutivamente. Primeira foi a vitória da aprovação da urgência do projeto enviado pelo governo Lula ao Congresso Nacional para estabelecer a nova regra fiscal. Foi aprovada a urgência. E agora, os bolsonaristas extremistas, notadamente aqueles do PL, alguns, porque eu vou falar para você porque alguns, ali falavam que no mérito isso não ia ser aprovado, que o projeto não ia ser aprovado, que ia ser mais uma derrota do governo Lula, blá, 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 blá. Só que foi aprovado com sobra de votos o mérito do projeto de lei da nova regra fiscal do governo Lula. Precisava de 257 votos e teve 372 votos. Exatamente isso. Houve uma articulação a partir do governo, pelo ministro Haddad, e não podemos também tirar o mérito de Arthur Lira, que também trabalhou ali nos bastidores para que fosse aprovada a nova regra fiscal ali na Câmara de Deputados Federais. Falta agora votar os destaques, as emendas, para consequentemente ir para o Senado Federal e deve ali também ser aprovada. A nova regra fiscal, ela traz mais transparência para o gasto público, ela tenta ali conformar e equilibrar receitas e despesas para sobrar um pouco ainda para investimento. E ela dá os basilares, as bases para as 3 leis orçamentárias do nosso país, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o PPP, o Plano Plurianual e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que o governo pretende fazer o quê? O que a gente faz na nossa casa, ou pelo menos o que a gente tenta. O quê, Andréia? É não gastar mais do que recebe. Você recebe seu salário, não é? A grande meta é o quê? É você não gastar mais do que você recebe. A sua receita não ir tudo para despesas, até para sobrar um pouquinho. Para quê? Para que você possa investir em alguma coisa e assim crescer um pouco, não é? É a mesma coisa que o governo está fazendo com essa nova regra fiscal, para você entender facilmente. Não gastar mais do que recebe e ainda sobrar um pouquinho para investir e o país crescer. Porque se o país
gastar mais do que recebe, é como você. Se você gastar mais do que você recebe, você vai ter que se endividar. E meu querido e minha querida, se endividar agora com juros a quase 14%, não é, que o Banco Central colocou ali, a partir de Campos Neto, seu presidente, e o conselho, aí é uma furada. Aí é quebrar qualquer país, é quebrar qualquer casa que tem um mínimo de receita. Então é isso que o governo está fazendo. E a partir da aprovação desse novo marco fiscal, nova regra fiscal, meu querido, isso é muito importante porque será uma pressão maior sobre o Banco Central para que o Banco Central abaixe os juros. Vai chegar um momento em que Campos Neto, presidente do Banco Central, não vai ter mais desculpas ou argumentos para manutenção do juro lá em cima. Porque o juro lá em cima só faz com que o país não cresça, não invista e enriquece ainda mais quem é rico. Por quê? Ao invés do camarada pegar o seu dinheirinho e investir em alguma coisa no país, ele vai especular, ele vai emprestar e ganhar sobre juros, sem trabalhar, sem produzir, sem investir e sem ajudar em nada para o crescimento do país. Então esse é o grande problema. E engessa e impede que empreendedores possam empreender e crescer e tentar ali, quem sabe, o empréstimo para montar o seu negócio. Então, é muito importante uma vitória expressiva a aprovação desse novo marco fiscal, tá? E que os bolsonaristas... Cadê os bolsonaristas? Cadê os bolsonaristas? Os bolsonaristas extremistas a cada dia estão sumindo mais. Estão saindo pela culatra, não é verdade? Inclusive... muitos ali, 30% da bancada bolsonarista do PL, votaram junto com o governo federal, junto com esse projeto de Lula. De 513 votos ali dos deputados federais, 109 apenas votaram contra. Destes, relembrando para você, dos 513, 99 são do PL. Por isso, você lembra, eu já expliquei isso para vocês, que aquele extremismo de muitos era só para ganhar as eleições, só para ganhar as eleições. O extremismo de muitos, meu querido, está se sucumbindo agora, porque precisa da ajuda do governo, precisa de emendas para ali beneficiar suas bases eleitorais, precisa aparecer, precisa crescer e precisa participar do governo, para realmente falar, eu aprovei, eu fiz, eu estou junto na luta, salvo os extremistas, que a cada dia tem um discurso mais humilde, mais baixo, enfia o rabinho entre as pernas, senão, sumiu. Cadê o bolsonarista? Sumiu. Sumiu. Cadê o menino? Da entrevista? Nem aparece. E é isso que dá, não é? Então, vitória de Lula, que é muito expressiva, vai botar o destaques e depois ir para o Senado, e acredito que será aprovado também. É muito importante para que o país possa crescer. O que eu comentaria? Tem que baixar os juros no Brasil. Campos Neto, Banco Central, precisa baixar os juros no país. Porque o dever de casa do governo está sendo feito. E tem que ter esse feedback o mais breve possível. É esse o meu comentário. Mas deixe o seu comentário, que ele é importante. Compartilhe esse vídeo, não é? Os bolsonaristas não falam que não aprova nada, que é só derrota. Então tá aí, compartilhe esse vídeo. Vamos mostrar para eles que não é assim não. São mais fake news, eles mais mentem do que outra coisa, não é? Então compartilhe, curta para que o YouTube possa indicar para mais pessoas. E você que está ao vivo comigo no chat, meu querido, minha querida, beijo no seu coração, gratidão sempre. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.